Canva e na aula de hoje a gente vai criar uma postagem para o seu Stories, beleza? Diferentemente do post para o feed, né? Esse daqui é o que a gente criou na aula passada. O post para o seu Stories é um pouquinho diferente, tá? O que é diferente, Marcel? A dimensão. Vamos voltar lá para Home? Vamos criar aqui, ó, um novo design e vou clicar aqui, ó, Stories do Instagram. Tá vendo, ó? É uma imagem um pouco mais retangular, ó. Ela é em pé, tá? E qual que é o processo de criação de um Stories? Cara, no Stories você pode fazer vídeo, você pode fazer ali uma foto, ou você pode fazer Stories de conteúdo. Vamos só utilizar aqui rapidamente, ó, como exemplo aqui a foto da riqueza, né? Essa página aqui, o que eu fiz com ela? Eu meio que criei um glossário. Glossário do que, Marcel? Glossário do vocabulário de investimento. Por exemplo, o que é uma ação, o que é um home broker, o que é fundo imobiliário, FIIs, ou seja, como se fosse um glossário, um dicionário das palavras, né, utilizadas no mercado financeiro. Se eu clicar aqui em glossário, olha só como que eu fiz isso, ó. O que significa abertura quando a gente fala de investimento, sobre a bolsa de valores? Abertura, aí ó, eu criei um templatezinho, onde tem aqui o título, glossário, coloco aqui a palavra e coloco o que significa essa palavra. E aqui embaixo um CTAzinho, né, para minha página, caso alguém venha compartilhar. E aqui embaixo eu dei os créditos da onde eu tirei essa informação. No caso, via Infomoney. E com isso eu criei vários, ó. O que é uma ação, o que é uma ação cheia, o que é uma ação de tesouraria. Só um exemplo, né? E esse glossário, onde eu coloquei, Marcel? Eu coloquei aqui, ó, nos meus destaques. Por quê? Porque quando uma pessoa chega aqui no meu perfil, vai ver aqui os meus destaques e vai ver, opa, glossário, o que será que é? Ela vai clicar e vai observar que é apenas um glossário dos termos utilizados na Bolsa de Valores, tá? Então, isso daqui é um exemplo. Vamos supor, no caso do dentista, que é o que a gente estava utilizando na aula anterior, eu poderia colocar, de repente, um glossário, ou vamos supor, dicas rápidas, ou, por exemplo, coisas que você não deveria fazer na hora de escovar o dente. Só um exemplo aqui, tá? Você adapta isso daí para o seu nicho. E como que você faria isso? Da mesma forma que eu te ensinei na hora de criar um post para o seu feed, você vai criar também o seu design para o seu story. Beleza? O que você vai utilizar para criar esse template para o seu story? Os mesmos elementos, a mesma fonte de inspiração de ideias, o mesmo caminho de seleção de cores, enfim, o mesmo caminho. Tudo que você utilizou para criar o seu post para o feed, você vai utilizar para criar o seu stories, tá bom? E aqui eu posso utilizar aqui um template ou posso começar do zero. Só aqui para ser um pouco mais célere, para ser um pouquinho mais rápido, eu vou utilizar um template e vou modificar esse template com vocês. Vamos utilizar por padrão aqui, né, como exemplo, a nossa página de dentista, que no nosso caso aqui, qual foi mesmo o nome da aula? O nome da aula não, né? O nome da página que eu dei? Dente Curioso. Então, vamos colocar aqui uma curiosidade sobre dente, né? Vamos fazer de conta aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, curiosidade. Vai ser uma sequência de stories que eu vou colocar no meu destaque de curiosidades, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui algum modelinho aqui de story para mim. Vamos ver aqui. Esse daqui não. Esse daqui é bonito, mas não é tanto para dente, né? Será que se eu colocar dente vai aparecer alguma coisa? Dente. Ó, não. E se eu colocar em inglês, ó, tooth. Tooth. Vamos lá. Tooth. Não, também bem ruim, né? Dentista. Olha, não tá tão interessante. Eu vou pegar uma e alterar mesmo, cara. Olha só, essa daqui eu acho que fica interessante. Pronto, é bonitinho, né? Para uma página de dente. Só que não sei se esse amarelo aqui tá tão interessante. Vou colocar aqui mais, vamos ver se tem algum azul, né? Um pouquinho mais claro, para ver se fica melhor, né? Porque a gente tem uma identidade visual a zelar aqui, né? No nosso caso, esse amarelinho um pouquinho mais claro, com um pouquinho de azul. Pode ser que esse daqui. Eu vou começar a alterar, então, esse template aqui. Como que eu faço? Bom, primeiro a gente observa o que tem. Isso daqui é como se fosse um menu aqui, né? Food Edition. Vamos deletar isso daqui. Deletar por enquanto não, né? Vou utilizar essa fonte que eu achei bem interessante. Vou deletar isso daqui, ó. Vou desagrupar e vou tirar esse texto aqui de baixo. Vou colocar aqui em cima o seguinte, ó. Curiosidades
Drops. Drops curiosidades. Não, hashtag drops curiosidades. Pronto. E aqui, todo dia, vou utilizar, por exemplo, aqui que eu vou postar uma curiosidade no meu feed, na minha página. Vou deletar. Não, será que eu deleto isso aqui? Vou desagrupar primeiro. Vou deixar só uma, ó. Vou deletar tudo isso daqui. Com a tecla delete, vou selecionando e vou deletando, tá? Olha só. Por exemplo, vamos pegar alguma curiosidade rápida. Onde que eu vou tirar essa informação? Vou aqui no Google. Curiosidades sobre dentes. No caso, você vai fazer essa pesquisa para o seu nicho, caso você for inserir alguma curiosidade, tá? Ó, curiosidade caso você não, que você não sabia sobre dente, né? Vamos pegar uma curiosidade bem rápida, ó. Os dentes são a parte mais dura do corpo humano. Beleza. Ctrl C nessa frase. E aqui eu vou colar esse texto. Só que essa fonte, eu tinha achado ela bonita, só que ela não ficou tão interessante aqui no texto, né? Então vamos alterar essa fonte. Será que essa glacial fica bonitinha? Não tanto. Fontes populares. Aí não também. Anonymous também não. A gente tinha utilizado a Legacy, uma coisa assim, né? Na última aula. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Posso colocar outra também, né? Ah, essa ficou interessante. Coisa legal. Posso colocar isso daqui aqui. Vou, template by Canva, vou deletar isso daqui. Eu vou colocar o seguinte, ó. @curiosodente. Curiosodente é legal, né? Dente curioso. É um bom nome de página. Dente curioso. Só que fica um pouco complicado para ler essa fonte, então vamos colocar uma fonte de fácil leitura aqui também, tá? Será que essa Huda Black? Não. Você escolhe a fonte que você achar mais interessante para você. Só não escolhe uma fonte que seja de difícil leitura, porque o cara, a pessoa ali, quando está utilizando o Instagram, ela quer informação rápida, ela tá, tipo, rolando ali o feed, tá tocando rápido ali também no Stories, quando tá passando Stories. Então, são informações rápidas. Por isso eu coloquei aqui, ó, Drops Curiosidades. Vou colocar a curiosidade aqui bem no meio aqui, ó. Os dentes são a parte mais dura do corpo humano. Vou colocar um ponto final aqui. Pronto. Essa fonte aqui até que ficou interessante, ó. @dente curioso. Beleza. E aqui eu vou colocar uma imagem para chamar a atenção também. Eu posso colocar uma imagem de fundo, que eu acho que vai chamar ainda mais atenção. Ou, sei lá, poderia colocar aqui só dente. Vamos lá, poderia colocar só dente aqui. Será que vai ficar interessante? Ó, bonitinho fica. Só que não tá tão atrativo, né? Ah, daria pra mim finalizar aqui, tá? Porque são curiosidades rápidas. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar dente real mesmo. Dente humano. Tomara que não apareça coisa errada aqui. Né? Imagens. Eita. Vamos lá, vamos escolher aqui algum dente interessante aqui. Aqui, ó. Parece ser interessante isso. Vamos ver como é que fica na página. Nessa postagem nossa. Vou dar um vou deletar isso daqui, tá? Eu não quero usar isso daqui. Vou dar um Ctrl V. Vou maximizar isso daqui, ó. Como, ó, os dentes são a parte... Opa! Os dentes são a parte mais dura do corpo humano. Isso daqui tá meio que dor, assim. Pode ser que faça sentido aqui nesse post. E vou começar a enviar isso daqui para trás, até ficar atrás do nosso texto e atrás desses elementos aqui, que tem um bloco aqui amarelo, né? Um elemento amarelo aqui e outro elemento aqui. Botão direito, mover para trás, mover para trás, mover para trás. Pronto. Só que, olha só o texto. Como eu utilizei essa imagem aqui, o texto já perdeu destaque, né? Porque o fundo é meio que escuro, puxando para esse cinza, para esse esverdeado, meio que musgo, acinzentado. E o texto nosso também é meio que esse cinzinha. Tá vendo que já perdeu destaque? Então, se o fundo é escuro, a cor da nossa letra, das nossas palavras, tem que ser mais claro. Se o fundo é claro, as nossas palavras têm que ter uma cor mais escura, porque tem que dar o destaque ali para a pessoa ler, tá? Vamos trocar a cor disso daqui então, vamos colocar branco. Ficou legal, mas olha só, tô com uma ideia aqui. Esse daqui também eu vou colocar branco, esse branquinho aqui. Vou pegar essa imagem. Antes de trocar essa imagem, eu vou fazer o seguinte, ó, em fundo, eu vou colocar a cor de fundo preto. E olha só como que vai ficar interessante. Vou selecionar agora essa imagem. O nosso fundo está preto, lá o nosso background está preto, né? Acabei de alterar aqui.
Agora selecionei a imagem e aqui em opacidade, vou tirar um pouco da opacidade. Olha só, já ficou interessante, hein? Bom, já ficou interessante. Dá até para fazer um post no próprio feed com isso daqui, ó. Olha só, ficou interessante. Basicamente, se eu fosse fazer um grupo ali de destaque para deixar no meu perfil ali da minha página, eu faria uma sequência de postagens assim. Não vou postar todos os stories de uma vez só, né? Vou postar um story por dia, mais ou menos. E depois vou adicionando eles ao destaque, tá? E faria aqui uma sequência de drops, curiosidades sobre dente, né? Aí, ó, viria aqui na 10 curiosidades aqui, selecionaria aqui as curiosidades, pegaria, né? Trocaria essa imagem de fundo aqui. Vamos supor, pegar uma outra aqui, ó. Aqui eu já tenho o template. O template dos meus stories já tá pronto. Eu venho aqui, ó, seleciono uma outra curiosidade, por exemplo... Foi em 25 de outubro de 1884 que um decreto imperial criou as primeiras faculdades de odontologia do Brasil. Se eu fosse pegar essa curiosidade aqui, eu iria dar um Ctrl+C nela, viria aqui no nosso Canva, trocaria esse texto, né? Redimensionaria esse texto para ficar interessante aqui no nosso design, né? Para caber tudo certinho aqui dentro. E viria aqui no Google e colocaria... E acharia, né, essa faculdade de odontologia do Brasil. Foi a primeira? Primeira faculdade de odontologia do Brasil. Então eu colocaria aqui, ó. Primeira faculdade de odontologia Brasil. Ó. Pegaria essa imagem e faria o mesmo processo que eu fiz para essa imagem aqui, desse cara aqui gritando aqui. Entendeu? Pegaria aqui, copiar a imagem. Ctrl V, maximizaria aqui, ó, ia jogando para trás, ó, mover para trás, mover para trás, mover para trás, e tá aqui. Aí eu tiraria, lógico, aquela imagem do fundo, ó, por exemplo. Eu não troquei o texto, tá? Só tô mostrando aqui o exemplo. E diminuiria aqui a opacidade, ó. Olha só, um template básico, só que tá chamativo e atrairia ali a pessoa para ler essa sua curiosidade. Isso daqui, esse story que eu acabei de criar, é um story com design, né? Não é um story para você fazer em vídeo, no caso, né? Claro que dá para você fazer stories animados, mas aqui é para você fazer um design para o seu story, que é basicamente o mesmo processo de você criar uma imagem para o seu feed. Aqui, como eu já disse também quando eu criei o post para o feed, eu utilizei um exemplo de uma curiosidade, né, sobre dente aqui no caso. Você pode pegar isso daqui e fazer uma adaptação aí para a sua realidade, né, para o seu nicho. Ah, Marcel, mas meu nicho é complicado. Não é esse mesmo nicho que você. O meu nicho é sobre cadeiras ortopédicas, sei lá. Cara, você pode utilizar isso daqui e colocar na sua realidade. Será que você vai fazer curiosidades sobre cadeiras? Você vê ali o propósito da sua página e faz a adaptação para esse seu post, tá bom? Na aula de hoje, então, você aprendeu a criar um story. No nosso caso aqui, a gente utilizou um template e alterou esse template para deixar do jeito que a gente quer. E eu espero que você tenha entendido os conceitos básicos. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode estar colocando aqui na parte de perguntas aqui abaixo dessa aula ou também lá no nosso grupo de mentoria, beleza? Então é isso e eu te vejo na próxima aula.